Olá, meus amados, graça e paz, estamos iniciando mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. E você que caiu agora aqui no canal, você que já me acompanha, você que estava à espera da aula, não pode deixar de assistir até o final, pois a aula de hoje está surpreendente. Vamos falar de um assunto muito legal, muito gostoso de trabalhar. Vamos abordar um tema aí muito conhecido, mas vamos levar para os nossos jovens a importância de nós sermos ovelhas do Senhor Jesus, entendendo aí qual que é o significado disso? Sabemos sim que somos chamados de ovelhas do Senhor e que Jesus, ele é o bom pastor. E nesta aula de hoje vamos trabalhar aí, pontos importantes, entendendo por que o Senhor então nos compara como ovelhas, e diz que ele é o bom pastor. Vamos ver então algumas curiosidades sobre ovelhas, sobre o animal ovelha, e vamos ver que aí tem algumas coisas similares, parecidas aí com o cristão. Então, a aula de hoje está muito legal, você não pode perder. Antes de nós continuarmos a lição, dar prosseguimento aqui, eu gostaria de pedir para você ajudar o nosso canal a crescer. Tia Kelly, como que eu posso ajudar? Você nos ajuda clicando no joinha, fazendo isso agora. Não é no final, faz agora para você não esquecer. Também compartilhar o nosso vídeo, levar ao conhecimento de outras pessoas, compartilhando em grupos de WhatsApp, compartilhando em grupos do Facebook, onde você desejar, com o intuito de abençoar também outras pessoas. E algo muito importante, comente, deixa vários comentários aí no nosso vídeo, pois quando você comenta nos nossos vídeos, você está interagindo com o canal, e aí todas as vezes que você, todas as vezes que a Tia Kelly colocar algo no ar, vai ser notificado para você, vai ser avisado. Então é importante você então estar interagindo conosco. Legal? Combinado? São 3 passos muito simples para você ajudar a Tia Kelly. Agora que você já fez tudo isso aí que a Tia Kelly pediu com carinho para vocês, vamos então para a nossa pré-aula de hoje. A lição que nós vamos trabalhar é a lição de número 11 e o título da nossa lição é Jesus, o Bom Pastor. A nossa lição, ela se encontra no livro de Mateus, no capítulo 18, do verso 10 ao verso 14. E a nossa Bíblia diz assim: eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, verso 11. Que versículo gostoso de ouvir, Tá bem fácil aí para os seus alunos aprenderem, para memorizarem e guardarem no coração. Sabendo que o coração do cristão é aonde? Na mente, isso mesmo. Fala para os seus alunos que quando nós dizemos aí guardar a palavra do Senhor no coração, quando o salmista disse, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, ele estava dizendo que guardou na mente, para ele não esquecer hora nenhuma, para o tempo todo ele estar meditando na palavra do Senhor. E é isso que nós também devemos fazer. Temos também na lição alguns objetivos a estar alcançando com os nossos alunos. O objetivo da aula de hoje é aprender que Jesus, ele é o bom pastor. Saber que o bom pastor é seu amigo e o ama. Nós devemos mostrar para os nossos jovens, que Jesus, ele é o bom pastor e que ele ama as suas ovelhas. E que ele é o nosso amigo. E enfatizar também no tópico número 3, que devemos obedecer à voz do pastor. Não adianta só conhecer a voz, nós precisamos obedecer. E vamos ver isso através das ovelhas, que elas ouviam, conheciam e obedeciam a voz e obedecem a voz dos seus pastores. Muito legal, não tá? Então vamos lá para nossa aula de hoje. Logo de cara, aqui no tópico número 1, vai falar então do bom pastor, que o bom pastor, ele cuida das suas ovelhas. Nesse tópico, vamos estar falando aí então sobre o animal. Vamos mostrar para os nossos jovens, trazendo a eles o conhecimento desse animal, que é um animal muito peculiar. É um animal na Palestina, naquele tempo de Jesus também, é um animal muito usado, Todas as pessoas tinham, as riquezas das pessoas muitas vezes eram de acordo com os seus rebanhos, e os rebanhos naquela época eram ovelhas. Então, nós vamos estar trabalhando aí, falando sobre esse animal, sobre o cuidado que o pastor tinha com essas ovelhas, sobre algumas curiosidades que as ovelhas possuem. Então, nesse tópico aqui, é importante você, professor, trazer, buscar o seu conhecimento sobre as ovelhas. Na internet, tem bastante coisa que vocês podem pesquisar, mas eu já
pesquisei algumas coisas, né? E eu trouxe para vocês algumas anotações, tá? Olha, tem algumas, né? Parece muitas, né? São algumas informações que eu já preparei para vocês. Eu pesquisei aí, peguei de algumas informações de algumas pessoas que haviam publicado e então eu estou trazendo para vocês. Se vocês quiserem assim, né, para vocês imprimirem, é só pedir o arquivo aqui embaixo que eu vou colocar no arquivo junto com os arquivos do versículo, né? Toda semana eu mando o versículo para vocês aí, para estar trabalhando com os pré-adolescentes, então vocês podem pegar o arquivo junto, é só me pedir que eu mando para vocês. Mas aí eu separei alguns pontos importantes aqui para nós estarmos falando sobre esse tópico número 1, né? Coisas do tipo, as ovelhas, né, elas são um animal muito dócil, tá? As ovelhas são dóceis, são animais, assim, poderia dizer como animal de estimação. Elas não possuem garras, elas não possuem dentes afiados, dentes fortes, elas não possuem nenhum tipo de veneno, ou seja, esse animal, a ovelha, ele é dócil, mas ao mesmo tempo ele não possui nenhum tipo de defesa, tá? Elas são extremamente obedientes, mas ao mesmo tempo elas são ingênuas, o que isso pode ser algo negativo para as ovelhas, para os animais. Por isso, a função de pastor é algo tão importante, e era algo tão importante. Por quê? Porque o pastor, ele tinha um cuidado todo especial para com o seu rebanho, para com as ovelhas. Então, às vezes a pessoa fala assim, ele era só um cuidador de ovelhas, né? Como a gente vê muitas pregações aí falando sobre Davi, Davi, né, era um coitadinho que estava lá cuidando do rebanho do pai dele e tudo. Mas não, a função de pastor, eu vejo que era algo muito importante. Por quê? Porque a função de pastor, ele requeria, né, um esforço muito grande por parte desse pastor. Não era qualquer pessoa que servia para ser um pastor, pois o mesmo deveria dedicar-se o tempo todo a cuidar das ovelhas. Esta função, ela requeria, né, muitas responsabilidades. E nós vamos ver por quê. Porque os animais, né, as ovelhas, eles tinham muitas peculiaridades que dependiam dos seus pastores. E nós vamos ver isso no tópico número 1. Outra coisa aqui que a gente vê é que essas ovelhas, então, como eu disse, ela requeria o cuidado o tempo todo dos seus pastores, porque ela não tinha defesa. Nós sabemos que todos os animais, né, ele tem um instinto de defesa que o Criador criou, né? Todos os animais, até mesmo o ser humano, ele tem um instinto de se defender. Mas a ovelha não. A ovelha é o único animal que não possui instinto de defesa. Ela depende exclusivamente do cuidado do seu pastor para protegê-la. Proteger do quê? Tem algum risco? Tem. Tem risco de ataque de ursos, de lobos ferozes, né? Até mesmo de moscas. Nós vamos ver aqui que isso é algo prejudicial para as ovelhas e que elas dependiam do cuidado dos seus pastores. Aqui, inclusive, fala que ela não tinha um bom faro. As ovelhas, ela não é aquele animal, porque geralmente os animais ele tem um faro muito apurado, né? Já viu os cachorros mesmo, a gente tem em casa, eles têm não sei quantas vezes o faro mais apurado que o ser humano. Mas a ovelha, por sua vez, não. O faro dela não é tão bom, né? Ela não consegue sentir aquilo que está à sua frente. Ou seja, isso é algo negativo, por quê? Porque a ovelha, ela come o tempo todo e ela não sabe distinguir o que é uma erva, né? um alimento que faria mal para ela e o que não faria. Se ela encontrasse uma erva boa, ela comia. Se encontrasse uma erva daninha, algo venenoso, ela também comeria. Por isso o pastor ia na frente das ovelhas limpando, tirando as ervas ruins, as ervas, né, que fariam mal para elas, para que elas pudessem se alimentar. Outra coisa interessante também é que o pastor, ele ficava o tempo todo prestando atenção nas ovelhas, cuidando dela. Não era algo tipo, por exemplo, como gado. A gente vai ali, solta no pasto, deixa lá, né? Quem mora em fazenda, quem cuida de gado, sabe que pode liberar o gado ali, dá a hora de apartar quando são vacas leiteiras, né? Vai lá e separa. Não, as ovelhas não. O pastor tinha que ficar o tempo todo com ela. Por quê? Porque se ele deixasse ela algum tempo sozinha, né, ela poderia comer algo que fazia mal. E outra coisa, bem interessante que eu vi, é que ela também não via o perigo, né? Por quê? Se ela estivesse caminhando, por exemplo, por um determinado lugar e ali logo à frente tivesse um despenhadeiro, o que acontecia?
ela ia cair, porque ela não tinha aquele entendimento de que ela não poderia continuar porque ela ia cair no precipício. Não, a ovelha não tinha isso. Então o pastor tinha que estar o tempo todo acompanhando, cuidando, né, para que ela não corresse um perigo. Outra coisa também que eu vi é que os animais, né, Outra coisa interessante também que eu descobri nessas pesquisas é que as ovelhas elas eram extremamente medrosas e que elas sentiam medo se elas não ouvissem a voz do seu pastor, ou seja, elas se sentiam desprotegidas. E isso era ruim porque se elas não ouvissem, né, a voz do seu pastor, não sentissem o cheiro do pastor também, que elas conheciam, elas ficavam desesperadas e elas saíam correndo e poderia acontecer delas caírem nesses espenhadeiros, cair nesses precipícios, ou mesmo cair ali e ficar, né, machucada, enfim. Elas são totalmente dependentes dos pastores. Mas algo bem interessante que eu gostei aqui, que eu vi, é que fala que as ovelhas, elas conheciam muito bem a voz do seu pastor, né? As ovelhas têm esse ponto peculiar que poderia estar no meio de 1000 pastores. Quando o seu pastor falasse, né, chamasse essas ovelhas, elas conheciam e cada ovelha seguia o seu pastor. Mesmo que tivesse ali vários rebanhos juntos, né, no mesmo local ali para tomar água, porque até para tomar água o pastor precisava guiar essas ovelhas até o local para que elas pudessem tomar essa água. Se tivesse todos os pastores ali, suponhamos que tivesse 10 pastores, né, e tivesse ali muitos rebanhos, 300 rebanhos juntos, né, 300 ovelhas, quando o seu pastor fosse embora, ele chamava as ovelhas e elas conheciam a voz do pastor e todas seguiam o pastor. Que interessante, não é? Maravilhoso. Eu fiquei surpreendente, assim, eu fiquei apaixonada ainda mais pela palavra do bom pastor, por entender, né, essas peculiaridades das ovelhas. Outra coisa interessante também que nós vemos é que quando uma ovelha ela caía, e aí requeria o cuidado do seu pastor também, porque se acontecesse dela cair, dela, né, tombar, ela não conseguiria virar de volta, ela não conseguia voltar. Por quê? Porque a ovelha, nós sabemos que elas são bem gordinhas, porque elas comiam o tempo todo e elas são muito peludas, tá? Muito peludas mesmo. Inclusive, quanto mais tira-se o pelo da ovelha, mais tira-se a lã, mais lã ela dá. Então, o que acontecia? Que se uma ovelha caísse, né, tombasse ali, ela não conseguiria virar de volta e ela morria asfixiada. Segundo os relatos que eu vi, uma ovelha não poderia ficar mais do que 1 hora de prazo tombada, porque isso morria. Então, o cuidado do pastor era o tempo todo. Já pensou um cuidador de ovelhas ficar o tempo todo atento, porque senão alguma ovelha se perdia, né? Algum animal podia comer essa ovelha porque ela não se defendia, ela poderia tombar ali e morrer. Então, o pastor, ele tinha que estar atento o tempo todo cuidando das ovelhas, não era de longe, era próximo, cuidando. E outra coisa interessante também que eu vi, é que esse pastor, ele ficava o tempo todo guardando elas, onde ele saía poder ela pastar, e ele fazia um cercado, às vezes com pedras, né? E ali, na hora de dormir, à noite, ele colocava as ovelhas todas ali, chamado redil, e ele deixava tipo uma abertura, como se fosse um portão. E o que acontecia é que esse pastor, então, deitava ali no rumo dessa porteira, né, como se fosse a porteira, para ele estar guardando as ovelhas. E elas, então, ficavam ali protegidas no redil. Interessante, né? Maravilhoso. Isso, então, assim, tem muitas informações aqui, não dá para mim falar todas, porque é muita coisa que eu anotei, mas na sua aula, você, então, vai falar sobre todos esses pontos. Tem muito ponto interessante aqui. Olha, como vocês verem aqui, é muita coisa, mas para falar aqui no vídeo, vai tomar muito tempo, então vai ficar muito extenso. Mas tem muitas coisas aqui para você trabalhar. Outra coisa que eu falei também no início, sobre as moscas, que requeriam cuidado. Por quê? Porque essas ovelhas, né, geralmente, elas ficavam em locais de clima seco, né, de clima, como diz, o clima mais seco, e isso juntava muitas moscas. E as moscas, quando elas se juntavam nas ovelhas, esse barulho das moscas causava um tormento tão grande nessas ovelhas que elas saíam desesperadas correndo. E isso, o que acontecia? Às vezes elas poderiam cair em algum precipício, e quando uma saía desesperada correndo, as outras também saíam desesperadas correndo. Então o que acontece? Que o pastor
passava óleo na cabeça dessas ovelhas, e aí vocês vão lembrar do versículo, né, que o Senhor fala, né, deitar o óleo na cabeça, né, por isso, para quê? Para não deixar ouvir aquelas vozes, aqueles barulhos ali que incomodavam as ovelhas, ou seja, era um cuidado do pastor. Viu qual é a importância do pastor? Como o pastor era uma função importante, eu fiquei maravilhada de ver que o pastor não era apenas um pastor cuidador de ovelhas, era um homem muito importante. Por isso nós vamos lembrar de Davi, quando Davi, né, aqui na lição não fala exatamente sobre isso, mas eu lembrei que quando Davi fala o que para Saul ali, que ele já tinha matado o urso, o leão, o que é isso? Cuidando das ovelhas, porque o bom pastor, ele era capaz de dar a vida pelas suas ovelhas, ele cuidava de tal modo de enfrentar lobos, enfrentar o urso, o leão, o que aparecesse para, né, atacar essas ovelhas, o pastor tinha que estar preparado para defender essas ovelhas. E aí o pastor tinha, né, um cajado, tinha ali para cuidar dessas ovelhas, né? Tinha a vara também, que era algo que ele usava ali para guiar as ovelhas, para defender as ovelhas também. Então, assim, tem muito ponto importante aí para você trabalhar nessa aula. Traz aí o conhecimento para os seus alunos, né? Você pode trazer para eles esse conhecimento aí, que eu tenho certeza que eles vão apaixonar nessa aula também. Eu fiquei maravilhada com as coisas que eu tirei aqui de informações para essa lição, que nós vamos trabalhar no tópico número 1. No tópico número 2, então, agora nós vamos trabalhar o ponto, o bom pastor é nosso amigo. Agora sim, nós vamos trazer para o ponto falando de Jesus. No primeiro ponto, falamos tudo sobre a ovelha, falamos sobre o pastor, a função de pastor. Agora no tópico número 2, nós vamos associar a questão do ser humano e ovelha em si com o nosso pastor, o bom pastor Jesus. E vocês então agora vão falar para suas crianças que Jesus também ele se compara ao bom pastor e ele é nosso amigo. E aqui tem algumas coisas importantes para nós falarmos para os nossos alunos, que é o quê? Vamos falar que Jesus, sendo bom pastor, ele faz o seu melhor, ele foi capaz de dar a sua vida. Assim como um pastor deveria defender as suas ovelhas com unhas e dentes, né, como diz o ditado, defender as ovelhas aí a todo custo, Jesus também nos defende, porque ele é o nosso amigo. E aqui você pode falar para eles sobre a história, né, do bom pastor, das ovelhas, das 100 ovelhas, dizendo para eles assim que, com certeza eles já ouviram essa ministração, porque nós já trabalhamos, inclusive nos primários, já trabalhamos essa lição das 100 ovelhas, que uma se perde, e o bom pastor volta para procurar essa ovelha, e então ele deixa as 99 ali e vai procurar uma ovelha. Você pode falar assim, inclusive quando a gente dá essa aula, quando eu dei essa aula, eles falam assim, tia, mas é só uma, por que ele não largou essa uma, né? Então você vai falar que o bom amigo, né, o pastor, o nosso bom amigo, ou seja, o bom pastor, ele não larga nenhuma ovelha. Por causa de uma ovelha, ele ia atrás. E quando ele encontrava, mesmo ferida, machucada, ele colocava ela nos seus ombros e cuidava das suas feridas, né? Cuidava dos seus machucados. E isso faz Jesus. Jesus é o bom amigo. Não importa se ele já tem 99, ele vai atrás de uma, porque uma ovelha é importante para o Senhor Jesus, né? Todas são importantes. E outra coisa, não tem nenhuma que é mais importante do que a outra. Todas são iguais, têm o mesmo valor. Ele é amigo de todas. Amém? E aqui o ponto importante, nós vamos falar que, assim como as ovelhas, né, como eu disse, ela conhecia muito bem a voz do seu pastor, independente de quantos pastores havia no mesmo lugar, nós também precisamos ouvir e conhecer a voz do nosso bom pastor, que é Jesus. Nós precisamos saber quando é Jesus que está falando conosco e quando não é Jesus. Precisamos ter esse discernimento de conhecer a voz do nosso bom pastor, aquele nosso amigo mais chegado que o irmão. Devemos dizer para eles que nós podemos, nós podemos ter vários amigos. Podemos sim, mas sempre lembrando que Jesus, ele é o nosso maior, melhor amigo e o amigo fiel, ok? E lembrando que
que as verdadeiras ovelhas do Senhor confiam na voz dele. Falar para eles que nós precisamos confiar naquilo que o Senhor nos fala, confiar na voz de Jesus, confiar na voz do nosso bom pastor, pois ele nos protegerá, né? Salmo 23 aí vai falar, né, sobre isso aí, que o Senhor ele nos proteja, ele nos conduz por passos verdejantes, né? Guia-nos por águas tranquilas. Então você pode recitar esse Salmo 23 com eles. Na verdade é um salmo muito conhecido que todos conhecem de cor. E aí você pode trazer esse salmo para eles e depois de você explicar todo o cuidado que o pastor tinha para com as ovelhas, eles agora vão entender realmente o que esse salmo quer dizer. Porque muitas pessoas conhecem de cor, mas não entendem o verdadeiro significado desse salmo. O que é o pastor cuidar, guiar pelas águas tranquilas, né? Porque o pastor, ele guiava as ovelhas até as águas para elas poderem beber, saciarem a sua sede. Então, depois deles terem esse entendimento, eles vão compreender a profundidade desse salmo, o Salmo 23. É algo tremendo, ok? Então aqui você vai falar no tópico número 2 sobre ele ser o quê? O nosso bom amigo. E aí então nós chegamos no tópico número 3. O tópico número 3 vai falar que o bom pastor, ele ama-nos, né? Ele nos ama. E quem que é o bom pastor? Jesus. Jesus nos ama tanto, de tal forma que ele fez a prova que não tem como nós duvidarmos. Qual foi a maior prova de amor? Qual o maior gesto de amor já acontecido na humanidade? Deixa eles lembrarem, que eles vão lembrar da lição anterior, né, das lições anteriores. E qual foi o maior gesto de amor? Jesus se entregando, né, na cruz, morrendo por nós. E isso aí é o que o verdadeiro pastor faz, dá a vida pelas ovelhas. Se preciso for, ele morre defendendo as ovelhas. Quantos pastores já não morreram defendendo as suas ovelhas, crianças, né, jovens? Eu tenho mania de falar crianças, né, jovens. Quantas pessoas já não morreram? Quantos pastores, verdadeiros pastores já não morreram? Tem muitos pastores mercenários, aqueles pastores que não estavam nem aí. Mas o verdadeiro pastor, ele defendia as ovelhas. Assim como Jesus, ele defendeu o seu rebanho, que somos nós, entregando na cruz ali para morrer pelos nossos pecados, provando o seu amor. O bom pastor, ele nos ama de forma verdadeira. Então aqui você vai falar sobre isso. Aqui vai falar que pela manhã, quando levava os animais para beber água, o pastor os chamava gritando de um tom agudíssimo, conhecido pelas ovelhas. Ou seja, as ovelhas conheciam o jeito do seu pastor, conheciam o cheiro do seu pastor, conheciam a voz. Nós precisamos conhecer o cheiro de Jesus, a voz de Jesus, o grito de Jesus, ouvir Jesus falar conosco. Nós precisamos, porque as verdadeiras ovelhas conhecem a voz do seu pastor. A palavra do Senhor aqui diz assim, ó, João 10:14. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Quem são ovelhas de Jesus, conhece Jesus e Jesus as conhece. Não tem como ficar confundido, não tem como duvidar. Amém? Então aqui diz, aquele que se diz ovelha de Jesus Cristo deve obedecer. Não é somente nem conhecer, o tópico número 3 eu faço sobre isso, né? Nós devemos obedecer a voz do pastor, porque às vezes conhecer é fácil. Conhecer eu conheço, mas aí obedecer, estou obedecendo? Então mais importante que conhecer, ou na verdade tão importante quanto conhecer, é obedecer a voz do seu pastor. Não adianta, né, nós conhecemos e não obedecer. Tia Kelly, só está falando do pastor da minha igreja? Não, estou falando de Jesus. Jesus é o bom pastor. O nosso pastor da igreja, ele é o pastor que o Senhor designou na terra. Mas quando nós dizemos o bom pastor, o pastor que dá a vida pelas ovelhas, estamos referindo a Jesus. Jesus é esse bom pastor. Jesus entregou a vida por você, por mim, por cada um de nós. E agora nós precisamos servir a Ele, obedecer a Ele e viver uma vida agradável a Ele. Pois não existe prova maior do que a que Ele fez por amor a cada um de nós. Amém? Que lição tremenda é essa que nós vamos estar trabalhando essa semana? É uma lição muito conhecida, é uma lição, você fala assim, é uma lição rápida. Não, explore muito o conhecimento no tópico número 1. Eu aqui não explorei muito devido ao tempo da gravação, mas você, professor, traga uma aula aí, estuda bastante. Na nossa lista, na revista mesmo, tem muitos versículos, quando vai falar do tópico 2, do tópico 3, use os versículos da Bíblia, os versículos relacionados à lição, e você vai ter uma aula aí maravilhosa para a honra e glória do Senhor. Não esqueça, se você precisar desses arquivos aqui, ó, dessas informações que eu separei, eu mando para você em PDF nos arquivos. É só você imprimir e conhecer, estudar bastante e trazer todas as informações.
Importante, não chega na sua sala lendo, não chegar e fica lendo, não faça isso, porque os seus alunos vão ver que você não estudou. Estude tudo em casa, escreva, faça anotações e aí você vem preparado, tá bom? Aqui eu até coloquei assim, alguns tipos de ovelha que você pode trabalhar no tópico número 3, tem aqui. Que tipos de ovelha? Nós vemos que nos dias de hoje, né, comparando com as ovelhas, né, nós somos as ovelhas do Senhor Jesus, tem o quê? Tem ovelhas perdidas. Quantas ovelhas estão perdidas pelo mundo, né? Ovelhas desgarradas, que conhecem a Jesus, mas aí se afastaram do caminho do Senhor, se distanciaram por algum motivo, né? São tantos motivos, são N motivos que levam as pessoas a desgarrar, né? Mas essas ovelhas também estão aí andando sem rumo, mas elas são importantes para o Senhor, porque nós vimos que Jesus, ele deixou as 99 ali no aprisco, guardada, protegida, e foi atrás de uma. Essa uma ovelha representa as pessoas que estão no mundo, distante do Senhor. Aquelas pessoas que estão nas drogas, na prostituição, no mau caminho, né, que não buscam o Senhor, que não conhecem o Senhor. Essas pessoas são as ovelhas que estão perdidas, desgarradas, ovelhas fracas. Tem aquelas ovelhas que conhecem Jesus, até queria estar firme, mas não tem conseguido, né, tem se encontrado fraca e precisa de ajuda, de apoio. E nós devemos fazer o papel do quê? Do pastor, do bom pastor, porque o Senhor nos chamou o quê? Para cuidar dessas ovelhas, né? E aí do papel do pastor, papel do professor também, porque nós também estamos ali como cuidadores das ovelhinhas de Jesus, que são as crianças, os pequeninos, devemos cuidar. Tem alguém que está faltando da escola dominical? Tem algum aluno que já frequentou e que não está frequentando mais? Professor, o que você tem feito? Será que você tem deixado as 99 guardadas aí e tem ido atrás desta uma que está faltando? Tem ligado? Tem mandado uma mensagem? Faz uma visita, vai pessoalmente ver o que está acontecendo, né? Ou então chama a turminha. Que tal você pegar os alunos e vai fazer uma visita para esse aluno que está faltando? Faltou mais de 2 cultos, 3 cultos na escola bíblica, no caso? Vai lá, leva um bolo, leva um lanche, chega lá e faz uma surpresa. Essa criança vai se sentir amada e vai valorizar e vai pensar, nossa, como a minha professora é diferenciada, ela está sentindo a minha falta, meus colegas estão sentindo a minha falta, eu não posso deixar de ir. Nós precisamos mostrar para as ovelhas que estão desgarradas que elas são amadas e que elas são importantes para o bom pastor, para o verdadeiro pastor que é Jesus. E nós estamos aqui para fazer esse papel. Não podemos nem deixar as ovelhinhas perdidas, de maneira alguma, ok? Então, gente, essas aí são a nossa lição de hoje, né? É o tema que nós vamos trabalhar, lição maravilhosa. Então, você que me acompanhou até agora, curta aí o vídeo se você não curtiu no início, compartilha, deixa aí seus comentários, né? Vamos interagir com o nosso canal. E lembrando que tem o vídeo das dinâmicas que vai ao ar amanhã, quarta-feira. Toda quarta-feira tem o vídeo das dinâmicas. Então fique ligado no nosso canal para você assistir as dinâmicas que podem ser trabalhadas essa semana, ok? Um beijo da Jaqueline, vou ficando aqui e nós voltamos na próxima terça-feira com mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical para a turma de pré-adolescente. Deus abençoe você, Deus abençoe sua turma, em nome de Jesus.